Olá, como vai, dono de farmácia? Você que tem uma farmácia que já vende aí mais de 100 mil, 200, 300, 400, 500 mil. Se você tem uma farmácia ou mais de uma farmácia, hoje eu vou falar para você o que eu vi nos últimos 9 anos que mais tem influenciado farmácias a terem mais lucro previsível todos os meses no banco. É isso aí. O maior desafio que eu encontrei em 36 anos que a gente tem farmácia aqui em casa e nos últimos 9 anos ajudando o dono de farmácia como você a gerarem aí mais de 200 milhões de lucro no bolso deles. Temos farmácias dentro do Desafio Gás que fazem 20 mil de lucro por mês, há farmácias que fazem mais de 800 mil de lucro por mês no bolso, no banco, a mais no banco. E eu quero te mostrar hoje nessa Masterclass o que tem sido decisivo para uma farmácia gerar lucro previsível. Das sessões de diagnóstico que nós fazemos aí ao longo desses 9 anos com donos de farmácia do país inteiro, o que nós identificamos que tem feito com que farmácias percam a grande parte do lucro que ela dá por ano por causa de pequenos problemas ali em alguns indicadores que eu vou te mostrar hoje. Então, nessa Masterclass de hoje, eu vou te mostrar como donos de farmácia estão gerando lucro previsível a mais no banco todos os meses de forma regular. Vamos para cima, eu vou te mostrar aqui uma. Vou abrir aqui o tablet aqui e vou compartilhar a minha tela contigo para que a gente comece essa Masterclass de hoje. Bora para cima. Para cima, eu vou te mostrar aqui uma tablet aqui, compartilhar para que comece essa Masterclass. Isso aí. Beleza, bora para cima. Então, eu te prometi te mostrar nessa Masterclass, né, como donos de farmácia estão fazendo lucro previsível. Beleza, bora para cima. Te prometi te mostrar. Da onde que eu tirei isso aqui, né? Da onde que eu tirei o que eu vou falar para você, né? De onde veio isso, né? Nós temos farmácias que em casa a gente tem uma rede pequena de farmácias, chama Ramos Farma, né? E em 2014, nessas farmácias, na hora que fechou o balanço da farmácia do ano, que é o DRE, né? Essa farmácia, do lucro que apareceu no sistema, né? Do lucro no sistema para o lucro nos bancos, né? Deu uma diferença nesse ano de 2014, deu uma diferença de 756 mil reais. Nós perdemos 756 mil reais do lucro que dava no DRE, no balanço da farmácia, o lucro que apareceu efetivamente nos bancos. Para minha surpresa, depois que eu comecei a analisar outras farmácias, né, que eu trabalho com consultoria há tem quase 30 anos, e a gente foi analisar outras farmácias e as farmácias o mesmo estava acontecendo. O mesmo estava ocorrendo com essas farmácias. Para minha surpresa, mesmo, né? O mesmo estava acontecendo. Que é o quê? Dá um lucro no sistema da farmácia e esse lucro é diferente do lucro nos bancos. Né? O lucro do sistema que a farmácia usa está diferente do lucro dos bancos. E aí, quando eu fui fazer conta, né? Eu fui fazer conta, eu falei, pô, se uma farmácia estiver perdendo 10 mil reais por mês, né? Por 10 anos, a, a 1% ao mês, que é uma taxa básica aí sem correr riscos que alguém consegue, né?
Isso vai dar 2,3 milhões em 10 anos. E nesses 9 anos de Desafio Gás, nós encontramos farmácias que nós analisamos um diagnóstico que a gente oferece para todas as farmácias, inclusive a tua farmácia, ou a tua rede de farmácia, você também pode ter esse diagnóstico. É só entrar em apreenda.com, entre em apreenda.com e marca lá o teu diagnóstico, que vai ter alguém do meu time que vai entrar em contato com você e vai te oferecer um diagnóstico de 50 minutos da tua farmácia para ver quanto que a tua farmácia consegue fazer a mais nos bancos aí em 6 meses, em um ano, né? Então, nós analisamos farmácias que estavam perdendo mais de R$ 300 mil por mês. Não uma farmácia, né? Era uma rede que tinha 8 farmácias, uma pequena rede, que estava perdendo mais de R$ 300 mil por mês. Então, assim, se 10 mil por mês, se uma pessoa estiver perdendo aí R$ 10 mil por mês, ela perde 2,3 milhões em 10 anos, né? Vamos fazer a conta. 100 mil daria 23 milhões. 23 milhões vezes 3, essa pessoa aqui estaria perdendo R$ 69 milhões em 10 anos. 10 anos, 10 anos de farmácia. Então, todas as farmácias que nós analisamos, todas elas, que já tinham o número lá no sistema delas, né? Tinham que números, né? Eu vou te mostrar quais são esses números, né? E como que você pode identificar se a tua farmácia também está perdendo dinheiro. 9 em cada 10 farmácias que nós analisamos, elas estavam perdendo parte do lucro. Parte do lucro, igual estou falando aqui. A farmácia, às vezes, fazia... Essa rede aqui, ela fazia mais de 500... Ela hoje está fazendo 800 mil de lucro por mês, e ela fazia, na época, 500 mil de lucro por mês. 500, 550. E aí nós verificamos que ela estava perdendo, em média, R$ 300 mil por mês, que dava 3.600 por ano, né? Então, ela já tinha um lucro lá no sistema de 550 mil, e ela só fazia 250, 300 ela estava perdendo. E isso, assim, isso de centenas de farmácias que nós analisamos aí cada 3 meses, 9 em cada 10 isso está ocorrendo, né? Ocorreu primeiro nas nossas farmácias, e por isso eu acordei para criar um método para resolver isso. Então, convido você para um diagnóstico gratuito de 50 minutos, onde nós vamos fazer também essa análise na sua rede de farmácia, sem nenhum compromisso para você. E eu tenho certeza que você vai gostar de saber, né? Se você ainda não identificou isso, né? Quanto que a sua farmácia consegue gerar de lucro aí, que é a realidade. Porque qual que é o problema que eu verifiquei, né? Existe o lucro no papel, né? Ou no sistema da farmácia, né? O lucro no papel, aqueles que vamos chamar de DRE, demonstrativo de resultado de exercício, né? Que é o nome que se dá. Em alguns sistemas já sai esse demonstrativo de resultado aqui pronto, né? De um período. Mas vamos dizer que por mês a tua farmácia aí gera R$ 250 mil, né? Ela tem aí um custo da mercadoria vendida de 60%. Calcular aqui, 60% de 250. 150 mil é o custo da mercadoria vendida dela. Aqui é o custo da mercadoria vendida, tá? Não é o quanto você pagou de fornecedor por mês. Essas vendas aqui já com os descontos, né? Chama de vendas líquidas, né? Descontos, cancelamentos, é o resultado final da farmácia. Então, vamos botar aqui a farmácia vendeu 250, 150 é o custo da mercadoria vendida, então essa farmácia ela dá um lucro bruto de R$ 100 mil. R$ 100 mil é o lucro bruto dela. Lucro bruto.
E aí aqui, a única coisa que tem são as despesas totais da farmácia, né? Postos, funcionários, todas as despesas fixas e as despesas variáveis. E vamos estimar que a despesa dessa farmácia fique em torno de 50 mil reais. Né? Então, quer dizer que a farmácia tem um lucro líquido de 50 mil reais. Vou botar em azul, né? Porque vermelho não é muito bom para demonstrar resultado positivo, não. Esse aqui seria o lucro líquido. Aí você fala assim, Rodrigo, mas esse lucro ele não aparece no banco. Bem-vindo ao sindicato, né? Bem-vindo ao o que eu acordei lá em 2014, né? Final de 2014, porque vamos dizer que o fluxo de caixa, vamos botar no banco da farmácia, né? Os bancos, né? Aí vamos dizer que a farmácia, venda é diferente de recebimento, pagamento, CMV é diferente de pagamento ao fornecedor, as despesas são iguais. E vamos dizer que nos bancos, a farmácia esteja gerando aí a mais no banco só 25 mil por mês do saldo, né? Saldos do dia 1º ao dia 31 do mês, só está aumentando. Se você olhar o saldo no dia 1º, dia 31, só está aumentando 25 mil reais por mês, né? Então, quanto que essa farmácia perdeu? Ela está perdendo, em média, 25 mil reais por mês, vezes 12 meses, 300 mil reais por ano. Nessa análise, quando a gente faz essa análise nas farmácias que nós oferecemos o diagnóstico, né? 9 em cada 10 isso está acontecendo. Tem um lucro no sistema e esse lucro do sistema nunca é igual a quanto aumenta no banco. Nunca é igual. E aí algumas pessoas acreditam, falam, Rodrigo, é porque eu estou comprando mais do que poderia. Não é necessariamente só por causa disso, entendeu? Pode ser realmente uma questão de compra desajustada, mas mesmo farmácias que estão comprando direitinho, não estão deixando o estoque aumentar, isso também está ocorrendo. Então, aqui a gente tem 6 farmácias e isso também está ocorrendo com a gente. Né? A gente tem farmácia de 650 mil de venda, isso está ocorrendo com a gente também. Do lucro que a farmácia dá no sistema ser diferente do lucro que ela dá no papel. E quando você olha quanto que se deixa de grana em cima da mesa, por isso está ocorrendo, né? É uma grana muito pesada. Né? Como eu falei, 10 mil por mês, 10 anos, dá 2,3 milhões de reais a 1% ao mês. E se você colocar aí, pô, 20 mil por mês, daria 4,6 milhões em 10 anos. Milhões de reais a mais no banco em renda fixa que você teria se não tivesse perdendo essa grana. 100 mil por mês dá 23 milhões de reais em 10 anos. Então, muita gente está perdendo a sua própria aposentadoria ou a aposentadoria do seu filho ou um futuro mais tranquilo, onde você tenha recurso para investir caso venha uma grande rede ali te incomodar, te perturbar. Você tem recurso, você tem grana para poder fazer frente, né, a concorrência. Né? Quando você não tem caixa, você não tem força, entendeu? Você não tem força para enfrentar inverno. E quando você tem caixa, você tem tranquilidade, tem previsibilidade para você encarar qualquer período da tua farmácia. Então, essa questão, esse problema aqui que eu identifiquei
há 10 anos atrás, né, estava ocorrendo nas minhas farmácias, e o mesmo também estava acontecendo em 9 em cada 10 farmácias que nós analisamos com o Desafio Gás. E com o Desafio Gás, a gente ajuda com que a tua farmácia ela gere o máximo de lucro que ela possa gerar, né? Nós temos uma meta no Desafio Gás, que é uma meta de gerar de 100 mil a 1 milhão, né, em 6 meses ou menos, né? O que é isso? Quando você gera de 100 mil em 6 meses ou menos, né, 100 mil a 1 milhão em 6 meses ou menos, nós vamos analisar a tua farmácia e ver qual o potencial dela de gerar de caixa em 6 meses. Tem gente que é 600 mil em 6 meses, que daria 100 mil por mês, né? Tem outros que é menos, tem gente que é 200 mil em 6 meses. Tem gente que é mais de 1 milhão, porque a farmácia dele já gera ali nessa análise que faz aqui, ó, a gente já viu. Aqui é o potencial que a farmácia tem de gerar de lucro no banco, né? Então, aqui, nesse caso aqui, seria em 6 meses 300 mil reais. Vezes 6, daria 300 mil reais em 6 meses. Ou 600 mil reais em 12 meses a mais no banco, né? Ou de retirada que você fez na tua farmácia, né? Então, o Desafio Gás, a gente tem como objetivo criar uma meta para você de geração de caixa, de dinheiro que você retirou da farmácia, ou você colocou ali, retirou e colocou numa renda fixa, pelo menos, né? Que, porque a gente percebeu que isso está ocorrendo em 9 em cada 10 farmácias que a gente analisa, né? Dentro do método Desafio Gás. E com o Desafio Gás, em 9 anos, a gente ajudou a gerar mais de 200 milhões no bolso dos nossos clientes. Por quê? Porque a gente tem clientes de 20 mil de lucro a mais no banco a 800 mil de lucro a mais no banco por mês, dentro dos nossos programas, né? E quando você pega ali 800 mil por mês vezes 12, né, dá quanto? Dá 9 milhões e 600 por ano, né? Então, esse método gerou alguns milhões para as nossas farmácias próprias e mais de 200 milhões de reais nos bolsos dos nossos clientes nos 9 anos que ele existe. Porque esse método ele vai te ajudar a ajustar os indicadores que vão fazer com que o lucro que a farmácia tua dá lá no sistema, ele apareça integralmente a mais no banco. E quais são os pilares, então, do Desafio Gás? O Desafio Gás ele tem 3 pilares. O primeiro pilar é a geração de caixa, né? Geração de caixa, que é fazer geração de caixa, que é você ter aí de 100 mil a mais 1 milhão a mais no banco em 6 meses ou menos, né? Fazer esse lucro aqui, ó, aparecer inteiro para você em 6 meses. A segunda coisa que nós trabalhamos, o segundo pilar do Desafio Gás, é lucro percentual. Lucro percentual. Quando você está fazendo lucro previsível, a tua farmácia ela tem mais gás para que você, que é dinheiro na conta, né, para você melhorar o teu lucro percentual da tua farmácia, que é o percentual das suas vendas, né, que a farmácia hoje dá de lucro. Então, se você vende 250 e a farmácia está dando 25 mil, é 10% das vendas. Se você vende 500 mil, a farmácia está dando 500 mil, é 10% das vendas. Mas nós temos casos de clientes nossos que vendem mais de 600 mil a farmácia e a farmácia deixa mais de 100 mil de lucro uma unidade. Uma unidade. Lucro líquido. Né? Então, lucro a gente sempre mede primeiro em reais. Né? E depois a gente trabalha para o lucro em percentual também melhorar. Porque o maior problema
que eu vejo é as pessoas acharem que se elas fizerem caixa, né, se elas começarem a realizar o lucro delas, né, para o lucro aparecer inteiro no banco, elas têm uma crença que elas acham que se começar a fazer isso, o lucro percentual vai diminuir, né? Pelo contrário, como eu falei, a gente tem farmácia há 36 anos. A gente utiliza esse método desde 2000 e início de 2015 nas nossas farmácias. E a gente está sempre trabalhando esses três pilares aqui: geração de caixa, lucro percentual e vendas, né? Terceiro pilar é vendas. Porque se a tua farmácia está fazendo o lucro inteiro aparecendo nos bancos todos os meses, você vai ter mais fôlego, mais gás para poder melhorar o lucro percentual e melhorar as vendas da farmácia. Melhorar as vendas da farmácia. Quando você tem caixa, é como se você tivesse mais fôlego, mais oxigênio, mais gás para poder crescer e se desenvolver. O que você vai ver, então, nesse diagnóstico que nós vamos oferecer para você? Esse diagnóstico gratuito, né? De 50 minutos. Nós vamos te mostrar, primeira coisa que você vai ver, quanto que a tua farmácia, a tua rede de farmácia, quanto de lucro, né? Quanto de lucro a sua farmácia ela pode gerar para você. Em 6 meses, em 12 meses. Isso aqui é a mais no banco, tá? A mais nos bancos ou de retirada. Segunda coisa, o que está impedindo a tua farmácia de chegar a esses resultados, né? O que está impedindo? Se nós identificarmos que a tua farmácia tem realmente esse problema e nós temos como resolver para você, nós vamos te mostrar um plano simples e comprovado para você alcançar a sua meta. Um plano simples e comprovado. E você vai sair dessa sessão de diagnóstico com mais gás. Então, eu te convido a você acessar apreenda.com. Minha letra também está ótima hoje, né? Apreenda, com 2s.com/agendamento. www.apreenda.com/agendamento e marcar a tua sessão de diagnóstico de 50 minutos. Preencha lá a aplicação para que a gente possa te conhecer um pouco melhor, conhecer a tua farmácia, conhecer o teu momento. E se você tiver o perfil que a gente pode ajudar, você vai receber uma confirmação por e-mail e por telefone, alguém do meu time vai te ligar e vai fazer essa sessão de diagnóstico com você. Então, revisando essa masterclass, eu falei com você da onde que eu tirei, né, esse problema que aflige a maior parte das farmácias do Brasil, de não ver o lucro que aparece lá no sistema, aparecer nos bancos. A gente viveu isso também na rede Ramos Farma, que é a rede aqui da minha família, que a gente tem mais de 36 anos, hoje a gente tem 6 farmácias, a gente tem farmácia que vende mais de 650 mil por mês, deixa mais de 100 mil de lucro líquido, uma unidade. Então, assim, nós sabemos aquilo que fazemos, só aplicamos o nosso cliente aquilo que a gente já implementou dentro de casa.
A gente tem um delivery que faz mais de 10 mil entregas por mês, vende mais de 700 mil reais no nosso delivery, né? Só que, para nossa surpresa, em 2015, quando eu comecei a analisar outras farmácias, o mesmo estava ocorrendo também nas farmácias. 9 em cada 10 farmácias que nós analisamos nos últimos 9 anos, o lucro que dava no sistema não estava aparecendo nos bancos todos os meses, de forma regular. E, em função disso, essas farmácias estavam perdendo aí de 10 mil a 300 mil por mês. A gente teve casos de clientes que entraram, quando entraram, estavam perdendo 300 mil por mês de lucro. 300 mil por mês em 10 anos, isso dá 69 milhões de reais. 10 mil por mês perdido todos os meses em 10 anos, se você colocar a 1% ao mês, vai dar 2,3 milhões de reais em 10 anos. Então, com esse problema, a gente desenvolveu um diagnóstico, né, onde a gente consegue observar pelos números da tua farmácia, você nos mostrando aí do teu sistema, quanto que ela vende, quanto que custa a mercadoria vendida, né? Quanto que dá as despesas totais, o lucro líquido que essa farmácia tem aí no papel, e quando você analisa como que está aí o aumento dos saldos no banco do dia 1º para o dia 31, você verifica, né, se esse lucro líquido que dá lá no sistema está aparecendo inteiro todos os meses no banco. E 9 em cada 10 farmácias que nós analisamos nos últimos anos, e nós analisamos centenas de farmácias. Nos últimos meses, a gente analisou mais de 465 farmácias. 9 em cada 10 estava dando uma diferença gritante entre o lucro que a farmácia dá lá no sistema para o lucro que aparece no banco, né? Então, é um negócio que, e com o Desafio Gás, a gente cria uma meta, né? Essa meta, ela tem um propósito, né, de fazer com que você comece aí de forma regular, você estabelecer uma meta para 6 meses e você trabalhar com foco em geração de caixa por 6 meses, ou 12 meses, porque aí você muda totalmente a tua forma de pensar, né? Nós, donos de farmácia, a gente tem um foco muito grande em venda, tem um foco muito grande em lucro percentual, tentando comprar tudo no melhor desconto, nas melhores condições. Mas quando você pergunta quanto que está aparecendo no banco, né, o que eu escuto é cri, 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 é aquele barulho, né? E isso não está ocorrendo só em você, como eu falei, ocorria nas nossas farmácias aqui há 10 anos atrás, ocorre também em 9 em cada 10 farmácias que nós analisamos, né? Em 9 anos, com o Desafio Gás, nós ajudamos nossos clientes a gerar mais de 200 milhões de lucro nos bancos. Nós temos clientes que gerando aí de 20 mil reais, hoje dentro dos nossos programas, a 800 mil reais de lucro por mês no banco, né? E, então, são redes aí pequenas e médias, não tem aí uma grande rede, né, dentro do Desafio Gás. Nós não temos como foco atender grandes redes, nós atendemos farmácias que vendem acima de 100 mil reais e que têm no mínimo aí 5 funcionários atualmente. E essas farmácias aí, a gente tem clientes com uma rede de 10, 12, 15, 20, tem gente que tem 5, tem gente que tem 6, né? Então, nós mostramos a esses donos de farmácia um passo a passo, né? Nós temos um programa de acompanhamento onde a gente te ajuda a implementar o método Desafio Gás, que vai te ajudar nesses 3 pilares. Você fazer a tua meta aparecer no banco inteirinha para você, né? Você melhorar o teu lucro percentual e você, com isso, com esse gás, melhorar as vendas. Então, nesse diagnóstico gratuito de 50 minutos, quanto de lucro que a tua farmácia ou tua rede de farmácia consegue fazer a mais nos bancos em 6 meses ou num ano, né? O que está impedindo a tua farmácia de chegar a esses resultados? Nós vamos te mostrar um plano simples e comprovado e você vai sair da sessão com mais gás. Fica, então, o meu convite para você, aprenda.com/agendamento, agende a tua sessão de diagnóstico de 50 minutos, que vai ser um prazer ajudar a tua farmácia aí a fazer mais lucro, fazer lucro previsível. Aqui é Rodrigo Ramos, Senhor Lucro. Essa foi a Masterclass para você sobre o que mais mexeu com a minha cabeça em 36 anos que a gente tem farmácia,
né? Qual que é o maior problema que eu vi aí em 36 anos que a gente tem farmácia aqui e o que está fazendo com o dono de farmácia? Estou fazendo lucro previsível a mais nos bancos todos os meses. Um forte abraço para você. Manda ver. Agende aí teu diagnóstico e vão para cima, meu amigo. Não deixa esse problema continuar aí na tua farmácia, não.